Oi, meu nome é Isabelle, eu sou estudante de biomedicina e no episódio de hoje eu vou comentar sobre duas doenças que são muito faladas quando o assunto é infertilidade, a endometriose e a adenomiose. A endometriose e a adenomiose são doenças que já foram muito confundidas porque as pacientes portadoras apresentam sintomas que podem acabar confundindo no momento do diagnóstico. A cólica menstrual, por exemplo, é um sintoma muito comum entre as duas, mas hoje já se sabe que são doenças diferentes e que impactam de forma diferente a fertilidade feminina. Uma estimativa interessante é que cerca de 30% de pacientes com endometriose podem ser portadoras de adenomiose também. E para entender melhor sobre essas duas doenças, é muito importante entender a estrutura uterina. E para facilitar o entendimento, eu vou comparar o útero com uma pera. Então imagina que a casca se chama perimétrio. É a camada mais fina e mais externa que reveste todo o exterior do útero com um tecido conjuntivo. A polpa seria o miométrio, que é uma camada muscular e a mais espessa que compõe ali o útero. E o miolo, a parte mais interna, a cavidade interna do útero, é chamada endométrio, que é um tecido epitelial muito vascularizado, onde acontece a anidação, do embrião, e quando não tem essa implantação, quando a mulher não engravida, ocorre a descamação desse tecido, que é a menstruação. Dessas estruturas, o miométrio e o endométrio são as que mais importam. Isso porque ambas as doenças são caracterizadas pela presença de um tecido semelhante ao endométrio em lugares inadequados. A gente também pode classificar a adenomiose como uma doença intrauterina, porque tem a presença ali desse tecido endometrial no miométrio, que é a camada muscular do útero, enquanto a endometriose seria uma doença extrauterina, porque esse tecido endometrial é localizado em estruturas fora do útero. Bom, então a definição de endometriose é uma doença inflamatória crônica, pode gerar fibroses, aderências e sintomas como dor e infertilidade, e é caracterizada pela presença de um tecido semelhante ao endométrio fora do útero. Então, ela atinge toda a região pélvica, tuba, ovário, bexiga, intestino, apêndice, diafragma, casos em que possa ter atingido até mesmo o pulmão. Hoje ainda não se sabe a causa para o surgimento desse tecido semelhante ao endométrio fora do seu local adequado, mas existem diversas teorias para justificar os fatores do desenvolvimento da endometriose. E a mais bem aceita pela comunidade científica e ginecológica é a menstruação retrógrada, ou seja, quando uma pequena parte da menstruação volta pelas tubas e alguns fragmentos acabam caindo na pelve. No geral, a endometriose atinge muito ali os órgãos e as estruturas da região abdominal, mas ela pode ultrapassar para outras regiões, até mesmo como se fosse uma doença maligna. Ela não causa a mortalidade, mas pode causar a disfunção dos órgãos que ela afeta. Quando ultrapassa 5 milímetros de profundidade nas estruturas afetadas, ela é chamada de endometriose profunda. Pensando nos sinais e nos sintomas que uma portadora de endometriose apresenta, existe uma classificaçãozinha que são os Ds da endometriose. Então, a dismenorreia, que é a cólica menstrual, dor pélvica crônica fora do ciclo menstrual, que pode durar aí mais de 6 meses, dor na relação sexual, principalmente na penetração profunda, isso porque os focos de endometriose muitas vezes ficam localizados atrás do colo do útero, dificuldade ou dor para evacuar no período menstrual, o que pode indicar focos de endometriose próximos ou no intestino mesmo, dificuldade ou dor para urinar e dificuldade para engravidar, que é a infertilidade. Já foi visto que metade das pacientes com endometriose apresentam dificuldade para engravidar. E o método de diagnóstico é a ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal e a ressonância magnética da pelve. Na questão fertilidade, a endometriose pode afetar muitas vezes o sistema tubo-peritoneal. Então, quando tem alguma aderência ou obstrução das tubas uterinas, ela pode acabar não conseguindo capturar o óvulo que é liberado pós-ovulação e também dificulta a realização do transporte do embrião pela tuba até o útero.
Ainda não é uma hipótese tão clara, mas a endometriose pode causar distúrbios ovulatórios e também na quantidade e na qualidade dos óvulos. Isso também se percebe quando a endometriose atinge os ovários, que é caracterizado pela presença de endometriomas, que são cistos que podem comprometer a reserva ovariana da paciente. E a retirada desses endometriomas também podem comprometer essa reserva, porque durante a cirurgia pode ser que venham alguns folículos primordiais junto com os endometriomas. Geralmente, quando a cirurgia é uma opção, é indicado realizar primeiro a estimulação ovariana para congelamento de óvulos ou para FIV antes da cirurgia, porque aí não compromete tanto a reserva, principalmente se ela não for tão boa. Pensando nos tratamentos para pacientes que não possuem o desejo reprodutivo, a cirurgia para retirada dos focos é uma opção, além do tratamento clínico através de anel vaginal, dispositivo intrauterino, que é o DIU, contraceptivos hormonais, como progestagênios, isso para bloquear a ovulação e hormônios que possam influenciar o desenvolvimento dos focos da doença e até mesmo melhorar a dor que a paciente sente. Então, tratamento com analgésicos e anti-inflamatórios. Agora, quando a paciente tem um desejo reprodutivo, é necessário entender o caso de forma individual, sempre levando em consideração alguns pontos, como a localização do foco de endometriose, o tempo de infertilidade, então quanto tempo essa paciente está tentando engravidar, como está a reserva ovariana da paciente, se ela tem o funcionamento normal das tubas e também levar em consideração a situação do parceiro, se ele tem um espermograma normal, se apresenta alguma anomalia seminal. Antigamente, a adenomiose era chamada de endometriose do útero, isso porque ela é caracterizada pela presença desse tecido endometrial na camada muscular do útero, que é o miométrio. Alguns estudos mostram que, dependendo da população, a incidência pode variar muito, mas percebe-se a prevalência em pacientes com infertilidade, podendo variar de 20% a 30%. Os sinais e sintomas que as portadoras de adenomiose apresentam podem ser comuns com outras doenças, o que acaba dificultando o diagnóstico algumas vezes. A cólica menstrual, por exemplo, é muito comum também na endometriose, e o que difere é o aumento do fluxo menstrual e do volume uterino. Porém, quando a adenomiose é focal, chamada de adenomioma, ela pode ser confundida por miomas que também apresentam esse aumento do fluxo menstrual e do volume uterino. A adenomiose é predominante em mulheres mais velhas, a partir dos 40 anos, mulheres que já tiveram parto, cesárea ou alguma outra cirurgia uterina e também pacientes obesas. O diagnóstico também é feito através de ressonância magnética pélvica e prefere-se que a paciente faça o exame fora do período menstrual e também a ultrassonografia transvaginal, até mesmo com preparo intestinal, caso tenha alguma suspeita de endometriose e o médico queira eliminar essa possibilidade. Pensando no tratamento para pacientes sem desejo reprodutivo, é indicado a histerectomia, que é a retirada do útero, ou o tratamento clínico. Então, uso de progestagênios, para bloquear ou diminuir o fluxo menstrual de uma forma contínua, e isso também acaba diminuindo o volume uterino. Dispositivo intrauterino hormonal, então o mais indicado no caso é o DIU de Mirena. A adenomiose pode sim levar à infertilidade e, por ser uma doença mais focal, acaba alterando a receptividade do endométrio. Ela é uma doença inflamatória, então o aumento de citosinas e fatores inflamatórios do endométrio acaba influenciando na implantação, assim também como o volume uterino. Em portadoras de adenomiose, foi visto que existe uma diminuição das taxas de implantação de nascidos vivos e um aumento de abortamento. Por isso que quando se pensa num tratamento para pacientes com desejo reprodutivo, além do tratamento clínico, quando se faz a FIV, é necessário prestar bastante atenção no momento de transferência embrionária. Então, é indicado o uso de um medicamento chamado análogo de GnRH, que bloqueia totalmente a menstruação, é tipo uma menopausa temporária. Isso é para tentar diminuir os focos de adenomiose na paciente. São feitos geralmente 2 ciclos de bloqueio. O uso prolongado desse medicamento não é indicado porque ele tem muitos efeitos colaterais. Estudos já mostraram também que sem esse bloqueio diminui quase a metade de chances de gestação.
Bom, então esse foi o episódio de hoje. Muito obrigada por ter escutado até aqui. Não esquece de seguir lá no Instagram, @embrio.cast, e me falar o que você tem achado e o que você gostaria de ouvir por aqui.